Brasil de verdade, né? A gente tem muitas leis e muitos códigos de não sei o que institucionais dentro das organizações que são exatamente para quando um Deltan chegar e começar a falar coisa que os caras não querem ouvir, opa, toma um negócio disciplinar ali, pega um negócio arcaico de 1820 que tá na lei e usa aqui para fuder o cara. Esse é o perigo, é isso que eu tento apontar todos os dias aqui, meio que em vão talvez, mas que é isso, que o negócio não é que eu quero que as pessoas falem merda. É que eu não quero dar o poder pro Estado de impedir que as pessoas falem. Porque a partir do momento que você dá ao Estado determinar o que é merda ou não, fudeu. O Estado vai usar aquilo para tirar os inimigos políticos dele do jogo. Como aconteceu agora com esse caso do Bolsonaro aí. A mulher foi... o cara tava passando ali, a mulher xingou ele, porque ela pode ter os seus motivos dela, deve ter. Ela foi presa, mano. Foi levada por injúria ao presidente, que é crime, tá na lei, tá, né? E eu acho engraçado, porque muita gente, quando eu fui reclamar disso, muita gente, tá na lei. Então, mano, qual que é o teu pensamento? Se tá na lei, tudo é justo. A escravidão esteve na lei um tempo, então é isso que faz ser certo? Não, o que é certo e errado não depende se tá na lei ou não, entendeu? Ela é um negócio moral que vem antes da lei. E você não pode prender alguém porque xingou o presidente. Isso é coisa que aquele nosso amigo lá da Angola... Da Angola, a gente tem um amigo da Angola, criador, ele falou, a gente foi perguntar do presidente pra ele, falou, mano, não posso falar. Nem é assunto, presidente. Né? Caramba. Então, mas é esse tipo de sociedade que está sendo construída. Toda vez que o STF toma as decisões monocráticas dele contra jornalistas, por mais que o jornalista seja um merda, na minha opinião, entendeu? Mas as decisões também são merdas. Um merda não justifica outro merda, entendeu? E as pessoas não percebem isso, infelizmente. As pessoas, elas falam, ótimo, tá censurando merda, maravilha. Já que ele não tá no meu time, é maneiro fuder com ele. Toma aí, Estado, toma esse poder. Só que as pessoas não percebem que esse poder ele não vai ser usado só para as pessoas merdas. Ele vai ser usado para as pessoas que querem fazer críticas contundentes às pessoas que estão no poder. E foi o que aconteceu com você, certo? E, Monark, quando a gente fala de liberdade de expressão e de outros direitos, a gente fala em direito constitucional de ponderação de direitos. Você toda hora está fazendo um equilíbrio delicado entre diferentes bolas, diferentes pesos e medidas aí, que é a liberdade de expressão e outros direitos. Mas a gente precisa lembrar que a liberdade de expressão ela é um direito com uma primazia constitucional. Por que isso? Porque ela, mais do que um direito fundamental, ela é um elemento de constituição, é um pilar da democracia. Sem liberdade de expressão, você não só está violando o direito de alguém, de um indivíduo, mas você está violando toda a comunidade e um alicerce central da pluralidade da sociedade, da crítica, da construção das instituições. Então, ele tem uma primazia sobre outros direitos. Eu acredito que tem alguns limites, eu poderia, assim, mas aí é mais técnico. Assim, eu acho até que existem ali os crimes que são linhas que a gente não deve ultrapassar, como a calúnia, a injúria, a difamação, né? A indústria de fake news. Eu acho que são limites que a gente não deve ultrapassar. Mas aí tem um problema na aí sua... O que é, o que não é, né? Fake news, né? É a mesma coisa do injúria. O que é injúria? Eu falar que o presidente é um filho da puta, é claro que é uma injúria. Mas e aí, não posso xingar o presidente de filho da puta mais? Esse tipo de sociedade, não. Eu acho que, infelizmente, o brasileiro aceitou fácil que injúria deve ser crime. E tá na lei já, né? Mas tem alguns mecanismos para isso. Se entende, por exemplo, que a liberdade ou a proteção da imagem, da honra das altas autoridades, ela é menor, justamente porque elas são expostas à discussão pública. E se coloca, por exemplo, que quando você está num debate público sobre políticas públicas, sobre postura de autoridades, você tem uma liberdade maior de crítica. Então, existem algumas ferramentas para você fazer essa certa ponderação. Agora, se a gente traz isso não para uma esfera pública, mas para uma briga de vizinhos, um xingando, caluniando, espalhando notícias, eu acho que tem que ter algum limite, sabe, Monark? Mas como... Eu entendo que você acha que tem um limite. Eu só fico com medo de... Sempre quando a gente quer pôr um limite na expressão, porque a fake news é uma forma de expressão. É mentira, mas é uma forma de expressão. Você quer limitar a forma de expressar das pessoas se expressarem? É perigoso. Como que a gente vai fazer isso? Esse é o problema. Como você imagina a gente controlando as fake news a partir do Estado, por exemplo? Eu gosto muito da ideia de a gente se concentrar nas figuras dos tipos penais. Por quê? Quando a gente fala de tipo penal, o que é? É o crime que está lá previsto na lei, no Código Penal. E esses crimes, eles seguem toda uma série de regras. Por exemplo, esses crimes eles têm que ser definidos com palavras claras e com limites claros. Então, a gente chama de tipo penal, sei lá, o crime de homicídio, matar alguém. Está expresso lá, matou alguém, pena de, sei lá, 5 a 20 anos, vamos supor, tá? Ou ainda, injuriar alguém. Aí você vem, o que é injuriar? É você xingar, é você desprezar, é você trazer desonra. Mas você acha que isso deveria ser crime? Né?
a desonra, xingar, é que eu acho que não deveria ser, entendeu? Na minha opinião, eu posso estar errado. Claro. A sociedade pode me julgar errado nesse sentido. Mas eu realmente acho que, pô, um cara chegou na rua e xingou, ô, seu filho da puta, vai prender esse cara? Monark, Pra quê, mano? é legítima uma opinião, assim. É totalmente legítimo você entender que isso não deveria ser crime. Mas o espaço para discutir política pública, o que deve ou não ser crime, é o espaço do parlamento. E o parlamento, representando a sociedade, definiu isso como crime. A questão é se isso mata, se isso viola a liberdade de expressão, no sentido de um pilar da democracia, não quando você está numa briga de vizinhos, e se isso viola um direito fundamental da liberdade de expressão. A pessoa pode criticar o outro. Agora, critica sem destruir, critica de modo construtivo. E eu acho que a crítica dura, a crítica incisiva, até a ironia, são críticas que devem ser toleradas e devem ser exercidas numa democracia para a construção das instituições. Porque é disso que se faz uma democracia, é do debate, é da liberdade de expressão, é da troca de ideias, né? Mas mesmo assim eu não entendi como que você realmente regulamentaria, porque eu confesso, já pensei muito sobre isso. Bom, eu pensando sobre isso não quer dizer muita coisa, mas eu não consegui encontrar uma solução que a gente limite, por exemplo, os malefícios da fake news sem causar um mal maior, que é dar o poder ao Estado de controlar o que é válido ser dito ou não. Porque, imagina, não tem como. Como que você vai pôr uma ferramenta onde o Estado controla a fake news sem dar uma ferramenta poderosa demais para o Estado? Eu não enxergo como. Você enxerga? Eu não enxergo. Na minha perspectiva aí, Monark, sempre que existe uma dúvida sobre a culpa ou não de um réu, quando você está falando de crimes como injúria, difamação e calúnia, o réu é absolvido. Se você tiver dúvida, vamos dizer que a gente tem dúvida sobre algo ser falso ou ser verdadeiro. O cara vai ser absolvido. E quando a gente fala de verdadeiro ou falso, a gente está falando de proposições sobre fatos. Agora, quando a gente fala de opinião, aí é outra coisa. Opinião é opinião. Opinião não é falsa, não é verdadeira, né? Mas se o cara, por exemplo, ele está delatando alguma coisa que alguém foi lá e falou, isso que está acontecendo. Ele vai ser o cara que vai delatar, tá ligado? E aí, no final, se descobriu, fez a investigação, mas se descobriu que o que ele delatou não era verdade. Esse cara não é punido. Hoje ele tem uma proteção legal. Mas ele já foi punido hoje. Não. Teve um cara que fez isso, entendeu? Até acho que ele pode ter feito isso de maneira maldosa, entendeu? Mas teve um deputado federal que falou das urnas eletrônicas, falou que elas estavam sendo manipuladas, fez essa denúncia, foram averiguar, viram que não tinha nada, esse cara perdeu o mandato por fake news. Eu acho que isso é errado. Sabe por quê? Não porque eu acho que ele tá certo em talvez ter mentido, mas sim porque agora qual que é o próximo que for fazer uma... E se realmente tiver alguma coisa acontecendo nas urnas, o cara vai ficar com medo de delatar, porque o último cara que delatou perdeu o mandato, entendeu? Então, eu não... Esse é o problema. Essa regra, na minha opinião, ela sempre vai ser mal utilizada. Ela sempre vai ser influenciada pelos poderosos e vai ser utilizada para calar que não deveria ser calado, entendeu? Como que a gente resolve esse problema? Como que a gente impede do Estado não abusar essa liberdade que a gente está querendo construir para ele, entendeu? Claro, coloca uma inteligência artificial lá. Mais perigoso ainda, né? Então, eu entendo o teu ponto, ele é mais legítimo ainda quando você não está falando de uma ultrapassagem clara de uma linha. Nesse caso desse deputado que perdeu o mandato, não se tratava de uma apuração de um crime. Os limites que eu vejo são os limites da injúria, da calúnia e da difamação. Para mim, são limites claros que estão ali regrados em regras penais, naquilo que a gente chama de tipo penal. Então, são limites claros. Agora, fora disso... A discussão está sendo em torno, né? Tipo, as pessoas elas querem criar novas leis para garantir essa proteção contra a fake news. Tipo, se a gente quiser só manter as leis que tá, eu acho que as leis que tá poderiam mudar para melhores. A gente não tem, tipo, a primeira emenda igual nos Estados Unidos, que garante realmente a liberdade de expressão. A gente deveria ter algo aqui no Brasil. Não temos, ótimo. Mas as pessoas estão lutando para mudar isso, para que a gente aumente a regulamentação do Estado sobre a fala, sobre o speech das pessoas. É isso que eu vejo, isso que me dá medo, entendeu? Claro, porque você já disse aí, você é um cara que entende da lei, o Estado já tem ferramentas para lidar com esse tipo de... Então, por que as pessoas querem criar novas, entendeu? Isso não é meio esquisito, na sua opinião? Eu acho que a gente poderia falar assim, tem uma zona de certeza positiva da liberdade de expressão. Uma zona em que todo mundo concorda que aqueles casos a pessoa tem plena liberdade de expressão. Tem uma zona de certeza negativa, que são quando a pessoa está cometendo crimes. E surgiu uma nova zona, por quê? Porque hoje as fake news se percebeu que elas podem influenciar e manipular a própria democracia. Vamos fazer uma análise rápida, tá? Os 7 maiores partidos do país têm, sabe quantos filiados no Brasil? 10 milhões de filiados. 10 milhões de filiados. Vamos supor que esses 7 partidos formam lá uma coligação, e uma parte desses partidos forma uma coligação e forma uma indústria de fake news para manipular o voto das pessoas.
escancaradamente, manipular o voto. E elas têm lá seu conjunto de filiados que participa disso, eles incentivam as lideranças, os outros se comportam de acordo com a orientação das lideranças, e isso acaba minando a própria capacidade das pessoas de se orientarem de acordo com a verdade para tomar suas decisões, para um voto consciente. E isso está numa zona cinzenta, entendeu? Mas você acha que isso é um fato novo? Porque eu acho que isso aí é o jogo sendo jogado como sempre foi. Porque se a gente for parar para analisar antes da internet, quem que era dono das maiores rádios e das TVs? Eram os políticos. Então esse não é um problema novo. Mas antes nunca houve esse movimento para a gente realmente passar leis para que esse problema não existisse, entendeu? Uhum. Por isso que a minha dúvida, por isso que eu tenho uma certeza que as pessoas não querem passar essa lei para acabar com o problema da fake news. Elas querem tomar de volta o controle da mídia. Porque o que aconteceu com a internet? Quebrou o monopólio das grandes mídias sobre o que era verdade. Antes passava na Globo, era fato, acabou. As pessoas nem discutiam. A internet quebrou com isso. Perdeu-se o poder desses grandes poderosos da mídia, entendeu? E eu acho que eles têm influência política e é eles que estão influenciando para passar essas leis de fake news, porque aí eles conseguem, talvez, numa vã esperança, aumentar o controle, recuperar o controle que eles tinham. Legal. Monark, eu acho totalmente legítima e bem assim fundada a tua preocupação com isso, e eu tenho essa preocupação também. Eu quero que a internet seja um ambiente livre de liberdade de expressão, de colocação de perspectivas diferentes sobre a realidade, e nós sempre entendemos isso muito bem na Lava Jato, mesmo quando as pessoas nos criticavam, mesmo quando interpretavam de modo até absurdo a realidade. Agora, a preocupação que surge não é um problema novo, mas a preocupação que surge é porque o ambiente é novo, esse ambiente de novas tecnologias, de notícias se multiplicando, de viralização de notícias. E deixa eu trazer aqui um experimento que talvez enriqueça um pouco a nossa perspectiva, tá? Foi um experimento feito na década de 50 ou 60, chamado experimento de Asch. Esse pesquisador ele colocou várias pessoas numa sala e colocou na frente delas um exercício. E nesse exercício, ele mostrava na parte direita, na mão direita, ele segurava uma folha que tinha 3 linhas, linha A, linha B, linha C, e na esquerda tinha uma linha só. E o exercício era, os participantes tinham que dizer qual que era o tamanho da linha que estava nessa mão, que correspondia a qual das letras das 3 linhas que estavam na outra mão. Ou seja, o cara era um exercício fácil, visual, cara. Cara, era muito fácil o cara acertar. O cara olhava a linha que estava numa mão e tinha que dizer qual que era o tamanho, a qual que ela correspondia no tamanho em relação às 3 linhas que estavam na outra mão. Letra A, letra B ou letra C. Cara, ninguém erra esse exercício. Era fácil. Os tamanhos das linhas não eram parecidos. Daí colocaram as pessoas, mas com um segredo. Todos eram atores, menos um que era o verdadeiro testado. Tá, tô ligado qual que é essa porra. E aí, os atores começavam dando a resposta errada. Linha A, linha A, linha A, linha A. Chegava na vez do participante, ele olha para os lados e fala assim, linha B. Aí outro, linha A, linha A. E aí vem a próxima folhinha. E aí o que acontece? Vai lá os atores falando de novo a linha errada, linha C, linha C, linha C, linha C. Aí vem o ator, ele olha para o lado, fica sem jeito, linha C, falando a resposta errada. Esse experimento, ele foi feito centenas, dezenas de vezes, centenas de vezes. E qual que foi o resultado? Mais de 50% das vezes, a pessoa dá mais de 50% das respostas erradas. Nós tendemos a nos comportar como parte de uma manada, certo? E quando você simula o ambiente de manada, e veja que eu estava falando de 10 milhões de pessoas filiadas aos 7 maiores partidos, e uma indústria de robôs, né, que replicam notícias, isso permite a criação de um ambiente de manada para manipular a opinião, manipular a condução, manipular voto. E aí a questão vem, até que ponto isso é legítimo? Quando a gente não tinha ainda esses grandes mecanismos de massa, de internet, replicação de robôs, de fake news, eu entendo que a liberdade, vigia aí a liberdade de expressão. Agora, conforme isso se aproxime de um ambiente em que isso manipule a vontade, o voto dos eleitores, manipule a verdade com fatos evidentemente falsos, que contrariam a ciência, que contrariam... claro, eu entendo que perspectivas diferentes de ciência devem ser respeitadas. Perspectivas diferentes devem ser respeitadas. Quem diz aonde que a ciência é consenso? Eu entendo. É que, tipo... O seu argumento é... Antigamente, as pessoas que manipulavam, a gente sabia quem era. Agora, todo mundo pode fazer. Mas, mano, isso é bom. Tá ligado? Pra mim, é melhor a gente ter um ambiente... Porque, sabe qual que é a verdade? Não tem como você acabar com a manipulação do debate público. Não tem como. Eu acho que é aquela coisa de meio que ser fé, sabe? Você tem que ter fé em Deus e acreditar que essa parada que ele criou tem mecanismos, entendeu? E você tem que confiar que não vai ser a lei que vai
controlar o debate para que ele seja positivo. E sim vai ser a cultura, e sim vai ser a gente conversando, as ideias sem troca de ideias. A partir do momento que você coloca o Estado para fazer esse controle, eu acho muito perigoso. Eu entendo o argumento que a gente tem agora muitos grupos políticos que estão utilizando desse novo ambiente para manipular as massas. O meu argumento é que grupos políticos usando do ambiente midiático para manipular as massas sempre existiu. E o perigo de controlar a comunicação para resolver esse problema é infinitamente maior do que o problema em si. Porque é um problema que a gente lida desde quando a humanidade é a humanidade. E ela não destruiu a humanidade, entendeu? Mas eu acho que a humanidade pode ser destruída se a liberdade de expressão for cada vez mais cerceada. E, infelizmente, eu entendo que é nobre, talvez, as intenções de quem quer passar leis ou fortalecer a rigorosidade do Estado nesse sentido. Mas eu acho que, apesar de nobre, é uma visão que vai levar a gente para um caminho, infelizmente, de menos liberdade e um caminho ruim para a sociedade, sabe? Monarca, eu tendo a concordar com você, eu só estou situando a discussão, tá? Então, não. meu argumento não é nem contrário ao teu. Meu ponto é, existe uma zona de certeza e liberdade de expressão, cara, é a pilar fundante da democracia, é direito fundamental, e a gente tem que prestigiar acima dos outros direitos. Existe uma zona de certeza negativa, que é quando a pessoa está praticando um crime lá, bem definido, bem quadradinho, e onde surge a discussão é na zona cinzenta. Agora, conforme o ponto de vista da pessoa, essa zona cinzenta pode ser maior, menor ou até não existir. A tua perspectiva é um pouco mais libertária, pode não existir. Eu não tenho posição em relação ao tamanho dessa zona cinzenta, não é algo sobre o que eu me debrucei. Aliás, eu estudei direito de modo geral, estudei direito constitucional, ponderação de direitos, mas nunca me debrucei nisso. Minha área é a área anticorrupção, né? E na área anticorrupção, liberdade de expressão é mais importante ainda, porque a gente está defendendo as pessoas que se manifestam contra o poder e que tendem a ser cerceadas. Eu tenho a mesma preocupação que você. Hoje é amanhã é o ativista que está criticando o governo, depois é o cara que na Nicarágua está sendo preso por ser oposição, entendeu? E aí estão dizendo que não, é que ele está fazendo fake news. Cara, isso é um absurdo. Então a gente tem que tomar muito cuidado do poder e do tamanho do poder que a gente coloca nas mãos do Estado para ser algo objetivo, algo claro, algo razoável, algo em relação ao que existe um grande consenso social. Eu não vejo consenso social hoje para essa regulamentação. Não vejo. E se for existir uma regulamentação nesse sentido, essa regulamentação tem que ser clara, tem que ter critérios que nos deixem seguros e que atendam às preocupações legítimas de pessoas como você e que eu também tenho.